queria, Dani, que você falasse um pouco sobre a estrutura narrativa desse filme e, se quiser, comentar sobre pontos que mais chamam a atenção nesse sentido. Tá. Eu acho que primeiro é importante explicar o que é uma estrutura narrativa, né? Que é quando a gente vai escrever um filme, a gente precisa criar uma espécie de esqueleto desse filme. Exatamente como quando você vai construir uma casa, você não constrói a casa antes de fazer os alicerces, né? Você faz os alicerces, depois você preenche lá com, enfim, tijolo, cimento, etc. E a cada camada você vai deixando a casa mais pronta. O roteiro de cinema, ele se escreve dessa maneira, em muitas etapas. E a primeira etapa é estruturar. Existe uma estrutura que a gente chama de clássica, que é essa estrutura que você vê em todo... Pensa nas principais bilheterias de cinema. Os filmes da Marvel, da DC, Avatar, Titanic, os filmes da Pixar, eles costumam trabalhar com uma estrutura que é uma estrutura que trabalha com a progressão dramática. O que significa isso? A história ela vai progredindo, ela não vai só avançando, ela vai avançando de maneira crescente rumo ao clímax, que é o ponto mais alto do filme. O que significa isso? Que quanto mais a história vai avançando, mais as coisas vão ficando urgentes e mais tensas para o protagonista, né? Uma outra coisa importante é que o protagonista dessa narrativa de progressão dramática é um protagonista ativo, é alguém que precisa agir. Presta atenção na próxima vez que você for assistir um filme desses, que você vai ver que as coisas que acontecem no filme geralmente acontecem por causa das ações do protagonista. O que a gente tem aqui no Dias Perfeitos é uma subversão disso, é uma narrativa anticlimática. Por quê? Porque não existe progressão dramática rumo a um clímax. Não existe clímax. Então ela é uma história um pouco mais linear, no sentido de que ela vai avançando, porém ao mesmo tempo que ela vai avançando, ela é cíclica. Ela vai repetindo, ele vai repetindo ciclos. Então a primeira meia hora do filme é dedicada a apresentar o personagem, a mostrar como ele é meticuloso, como ele acorda, como ele escova os dentes, como ele corta o bigode, como ele vai trabalhar. Então toda vez que ele sai de casa ele olha para o sol, para o céu, né? Pega o carro, ouve uma música, etc. Chega nos banheiros, limpa tudo com muito cuidado. Ele gosta do que ele faz, né? Ele se aplica. E quando dá 28 minutos de filme, o que acontece? Isso começa a se repetir, quase como se fosse um looping. E depois isso vai se repetindo, e vai se repetindo. E claro, né, ele vai diminuindo a forma como ele vai mostrando os detalhes, porque o filme precisa avançar. Mas a gente entende que isso é cíclico, por isso que o filme se chama Dias Perfeitos, porque a gente vai vendo cada um desses dias sendo retomado e retomado. Como é que ele faz para o filme não ficar chato? Tem a ver com a estrutura também. Mais ou menos a cada 15, 20 minutos, ele insere um elemento novo. Tirando esses primeiros 30 minutos, a gente começa a ver elementos novos. Então, uma hora é o assistente dele que chega e a gente entende como o assistente influencia a vida dele. Depois é a menina, a Aya, né, que é a menina que o assistente gosta, que o assistente está tentando pegar dinheiro com ele emprestado para poder ficar com ela. Lá pra frente, aí depois tem um momento em que ele observa um morador em situação de rua na frente de um dos banheiros, que ele nunca tinha observado, que é um cara que meio que, eu não sei se ele tá fazendo Tai Chi Chuan, uma coisa assim, mas aquilo aprende a atenção dele. Depois, lá mais pro final, a gente tem a inserção da sobrinha e a irmã. Então, veja bem, a cada 15, 20 minutos ele insere um elemento novo, só que isso não progride rumo ao clímax, não vai avançando. Ele simplesmente, essas pessoas e essas situações entram na vida dele para reforçar o ponto de vista do protagonista e o tema do filme, que para mim, a minha leitura é que é um filme sobre solitude, que inclusive é o que a gente está trabalhando na escola agora, né? Para mim, o grande tema do filme é solitude, é você encontrar cura, mais do que prazer, mas cura na apreciação de estar consigo, de maneira tranquila, abnegada, até com uma certa alegria, assim, um frissonzinho gostoso de estar sozinho, de poder ser responsável por si só. Claro, tem uma questão no final que a gente pode falar, mas em princípio todos os elementos ele passa por eles. Ele não passa de maneira ignorando, não, ele empresta o dinheiro pro assistente dele, ele deixa depois a fita com a menina, né,
o assistente bota a fita na bolsa dela, aí quando ela vai devolver para ele, ele meio que deixa a fita com ela porque ela pede para ficar mais um pouco. Ele leva a sobrinha para trabalhar com ele. Então, assim, ele não passa incólume por essas situações, mas essas situações reforçam que ele tá bem sozinho. Então, a narrativa cíclica, com elementos inseridos a cada certo minuto, ou a cada certa minutagem, é o que torna o filme dinâmico e vai trazendo a gente para dentro do tema. Resumidamente, bem resumidamente, é isso.